Olá, bom Olá. dia, boa tarde ou boa noite. Dependendo da hora que você está a ouvir, você está acompanhando. Saúde e na paz do Senhor. Digo que você está no lugar certo, no vídeo certo. Deus hoje vai falar consigo. Te saúdo na paz do Senhor. Saúdo o meu pastor João Penicela na paz do Senhor. E meu líder Luiz Chauque. Em nome de Jesus. Sem mais delongas, vamos ler a palavra do Senhor. No Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 16. É uma palavra muito conhecida por todos nós. Assim diz a palavra do Senhor. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo naquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio dele. Vamos orar. Pai das luzes, eu te exalto, Senhor. Eu te glorifico, meu Deus. Reconheço a Ti como um e único verdadeiro Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te peço, Senhor, fale conosco, em nome de Jesus. Seja exaltado o Seu nome, Senhor, que nós diminuamos e Tu cresças para a honra e glória do Seu nome. Amém. O tema que eu trago aqui é salvação em Cristo. Salvação em Cristo. A história começa da seguinte forma: Deus cria o mundo e coloca o homem no mundo. Adão é o primeiro homem que Deus criou. Adão era amigo de Deus. Ele andava em comunhão com Deus. Deus descia para conversar com Adão. Adão era íntimo do Senhor. Adão era santo. Ele vivia em comunhão com Deus. Adão era tão amigo de Deus que até mulher Deus deu para ele. Adão não trabalhava. Adão não trabalhava debaixo do sol. Adão não ficava doente. Adão era santo. Deus dá uma companheira a Adão. E depois os dois pecam. E ele perde a comunhão com Deus por causa do seu pecado. E Deus se apartou do homem. O pecado de Adão apartou Deus dele e abriu portas para demônios, para doenças, para depressão, para ansiedade, para pobreza, para marido da noite, para espírito de pobreza. Tudo isso surgiu por intermédio do pecado. O pecado, quando entrou no mundo, separou o Deus Santo, o Criador, com Adão. E Deus, por amar tanto a humanidade, Ele diz: não, eu não vou lhes deixar assim. Eu preciso restaurar a comunhão a comunhão que eles têm comigo. Eu preciso recuperar aquela intimidade que eu tinha com Adão. E Deus decide enviar o seu único filho, Jesus, para morrer por nós e por intermédio dele para que fôssemos salvos. Jesus veio na terra
por intermédio de Maria, uma gravidez milagrosa. Jesus nasce, Jesus cresce, Jesus morre e Jesus nos livra do pecado. Aqui onde nós lemos, diz que Deus quis nos salvar, portanto enviou Jesus. Agora, para nos voltar a ter comunhão com os céus, é necessário recebermos Jesus Cristo. Nós que vivemos no pecado, vivemos de beber, vivemos de fumar, vivemos na prostituição, vivemos nos espíritos da família. Por intermédio de Jesus, nós somos salvos. A partir de agora, quem quer se livrar do pecado, da sujidade, da ansiedade, quem quer voltar a ter comunhão com os céus, é necessário receber aquele que Deus enviou. Porque a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, não para condenar o mundo, mas para que fosse salvo. Eu venho aqui para te anunciar um Jesus que não te condena. Não importa o seu pecado. Você pode me dizer: eu matei muita gente, eu matei Quando as pessoas me veem, vão correr. Lá Xamanculo lá. Aqui no Xamanculo me conhecem por matar as pessoas. Você pode me dizer: eu sou grande. Quando chego numa barraca, eu sou o chefe. Você pode me dizer: eu zango muito. Não brinquem comigo. Bati muitas pessoas. Você pode me dizer: eu sou ladrão. Eu roubo. Quando vejo uma coisa pequena, vou roubar. Você pode me dizer: eu sou fornicador. Eu sou uma prostituta. Eu já me entreguei a vários homens. Eu já me entreguei a senhores, avós. Eu já cometi pecados escondidos do meu pai. Você pode me dizer: eu vivo na pornografia, eu vivo na masturbação, eu vivo na sujidade, eu vivo no pecado. Já não tem salvação para mim. Eu carrego tantos pecados que Jesus não podia perdoar. Eu já fiz tanta coisa errada que meu pai não sabe, minha mãe não sabe, minha avó não sabe, meus amigos não sabem. Eu já fiz pecados que meu pastor não sabe, meu profeta não sabe. Será que Jesus pode me levar? Será que Ele pode me receber? Será que Ele pode me salvar? Eu tenho muitos pecados. Eu nem consigo largar esses pecados. Eu já ouvi desse Jesus. Eu até já tentei me converter. Já tentei deixar coisas erradas. Eu conheço a palavra de Deus. Já li ela. Já me ensinaram. Mas eu não consigo. Será que Jesus pode me salvar? A resposta está aqui. Sim, Jesus pode te salvar. Deus enviou seu filho Jesus não para te condenar, não para te condenar, porque você roubou, porque você é um bêbado, porque você é um ladrão, porque você é um mentiroso, porque você é uma prostituta. Não importa. Se você decidir deixar as coisas erradas, receber a Jesus, Ele te perdoa. Jesus te perdoa. Jesus te perdoa. A Bíblia diz que Deus leva os nossos pecados quando nos arrependemos e joga no mar do esquecimento. E é Chiquembo, logo chifumela. Quando você aceita Ele, você diz: eu quero mudar. Leva os seus pecados. Leva os seus pecados. Ele esquece. Ele não te condena. Ele Ele quer o seu coração.
E por isso, loko la ku rivaliwa swidyoho, se você quer ser perdoado dos pfumela pecados, Yesu, aceita Jesus. pfumela Yesu, Aceita Jesus. aceita Jesus, Pfumela Yesu. e Ele Yena não vem para te condenar, angatanga kuta kuvavanyisa. Ele vem para te salvar. Yena kuta kuponisa. Tem amigo meu que disse, Kuna mungani wa mina angavula Deus, akuxikwembu Ele só tinha um único filho, yena ani un'wana e mun'we mesmo assim kambe hambi swi litano Ele entregou. yena a mu nyikerile. Você já imaginou Wena se u ehleketile uma mãe amani que tem um só filho, a nga ni n'wana mun'we um só n'wana filho, mun'we ntsena e vê um juiz, kuta a mu avanyisa DJ, aku we hey para você salvar outras pessoas, aku wena u ponisa vanhu você van'wana precisa entregar seu wena filho. swi dinga u nyikela n'wana Você wa pode wena. ouvir a senhora dizer, Wena u nga muti sinyora n'wananga nada, aku meu filho n'wana ni não khumbeni n'wananga, não meu filho não va dlayani lavaya, Mate os outros swi tivana na voho, eko ele mas kambe Deus, xikwembu mas kambe Deus, xikwembu mas kambe Deus, xikwembu Deus, xikwembu Deus que amor, a xikwembu xi li Deus que amor, xikwembu i li rhandzu Deus te ama, a xikwembu xa ku Ele tem rhandza uma nova vida para xi ti, vutomi lelintshwa ka Ele quer wena te yena salvar. lava ku ku ponisa Jesus a Yesu morreu a fili para que você a ku va wena seja ku salvo. ponisiwa Quando a gente morre, loko hina hi fa não acaba. a swi heli Há uma vida após a ku ni morte. vutomi leli taka ku Aqui londza onde nós ku ka lemos, leswi. Laha hi nga dyondza A kona Bíblia a diz: bibele rini para que não a ku pereça, va va nga lovi mas para que tenha vida eterna. kambe va ve ni vutomi leli a ku ka li nga Quando heli. você morre sem Jesus, Loko wena u fonga na Yesu você vai para o lago de fogo. wena u ya tiheleni O inferno é uma a realidade. tihele i O ntiyiso inferno é uma a realidade. tihele i Você ntiyiso pode me dizer, wena u nga ni byela prova-me, ni que o provide inferno é uma a realidade. tihele ti kona A a palavra bibele a rito diz rili que o inferno a tihele é uma ti realidade. kona A palavra a rito nos garante nga hi byela que o inferno, swa ku a tihele ele existe, lona li kona mas não é da vontade de Deus kambe a hi xa ku rhandza ka que xikwembu nenhum de nós swa ku hina vá para o hi ya inferno. tiheleni É por isso hikwalano que ele enviou Jesus yena a nga posa para Yesu morrer por ti, a ku va a ku para te fela livrar dos seus a ku pecados, ponisa ka swidyoho swa para o wena Yatilweni. pra você ir ao Há um céu céu à sua espera. kunitilo leli ku Isso tudo que yimelaka você vê aqui hinkwaswo leswi swi é vonaka laha passageiro. swa hundza Há um céu à nossa kunitilo espera. li hi Há um yimelaka céu à nossa espera. kunitilo li hi Kunitilo yimelaka em há Imelaka. um céu à Há nossa um céu à espera nossa espera. kunitilo li hi Jesus yimelaka Yesu morreu por ti a ku felile para que você a ku va fosse wena salvo. u ponisiwa Porque um dia hikuva siku rin'wana estaremos no hi ta céu, le tilweni onde não há doença, a ku na mavabyi ei, eyi mani onde não há calor, a ku na não há mumu a ku trabalho, na ntirho não há a sofrimento, ku na ka ku não há sofrera a ku tristeza, na ku não há tsana a tentação, ku na ku não há ringiwa marido da a ku noite, na wanuna wa não há usiku brigas, a ku na kulwa não há inveja, a ku na não há inveja ódio. a ku na No matloo céu a tilweni só está ku ni Deus, o xikwembu Pai de todos. a tatana wa No céu hinkwavo não tem sol, a tilo a li na mumu no céu não tem sol, a tilo a ku na porque o mumu próprio Deus, hikuva a xikwembu hi Ele xoxe garante o brilho. yena wa garantira No a ku céu, a brilho a no tilweni céu, a tilweni Amado, murhandziwa aceita Jesus pfumela Yesu para que no último dia, hikuva a siku para que lin'wana quando você swa ku morrer, loko wena u Ele fa não te yena a condene, nga ku avanyisi mas Ele permita kambe yena a que você pfumela possa entrar swa ku wena u nos kota portões ku celestiais. nghena ka atilweni Eu vim te mina anunciar ndi ta ku byela uma a ku salvação ponisiwa por intermédio hikola de ka Jesus. Yesu O que você quer, leswi wena swi lavaka o que simplesmente se quer, leswi ntsena swi lavekaka é você aceitar a Jesus. ku wena ntsena u pfumela Você dizer de Yesu todo o teu coração, wena u vula hi mbilu ya wena dizer, hinkwayo. Deus, U ku eu Xikwembu já não quero seguir as práticas dos meus avós. mina na ha la ku landza swa Já não vakokwana quero wa mina. seguir aquilo de feitiçaria. A na ha landza ku de landza swa curanderismo. uloyi swa Ana uloyi xijuli eu já não leswiya. quero aquilo Ana xijuli swa timbangi. eu já não quero coisa Ana de ruma xijuli. eu já não quero Já não quero bebidas. a na ha lavi ku Já não nwa quero a cigarro. na ha lavi ku Quero dzaha uma nova ni lava vida. vutomi lelintshwa Já não quero a na roubar. ha lavi ku Ana yiva jukumi já akuiva. não quero Ana roubar já jukuhemba. não quero mentir Já não quero me a prostituir. na ha lavi ku Já não quero oxa se entregar para aquele. a na ha lavi ku tinyikela ka vanhu Mas eu quero uma hinkwavo nova vida. kambe ni lava vutomi E lelintshwa Jesus kambe Yesu
Ele vem yena atile para te dar akuva uma akunyika nova vida. avutomi O que se lelintshwa quer leswi é lavekaka você decidir, ku wena u tsema dizer mhaka eu u ku mina vou aceitar a ni ta Jesus pfumela para que Yesu dia akuva siku eu rin'wana esteja no céu. mina ni ve Quem tilweni salva loyi a ponisaka não é profeta, a hi muprofeta não é a pastor, hi mfundhisi não sou a hi eu, mina não é nenhum homem, a hi wanuna ali mun'we nenhum Mohamed, a ku na wanuna muhamedi não é wo nenhum karhi Mohamed. a ku na muhamedi É Jesus i yesu que morreu por ti. a nga ku Não é o fela pastor que morreu por ti. a hi mfundhisi a nga Não é o ku fela profeta wena que morreu a por hi ti. muprofeta a nga Não é ku o fela feiticeiro que wena a hi morreu por ti. muloyi a nga ku fela wena Yesu é Jesus angakufela que morreu por ti xiambanweni na cruz e como wa ku rhandza. porque ele te ama Deus, a Ele xikwembu te ama. xa ku rhandza Se você for a ler em inglês, loko wena wa dyondza inghezi a Bíblia diz: a bibele rili God so loved the world. a Deus xikwembu amou muito a xikwembu xi o rhandzi mundo. misava So loved, amou muito. xi rhandzi ngopfu No inglês, hi nghiza sempre que você encontrar a palavra so, loko wena u kuma a rito leri nge so é que é muitíssimo. hikuva swi tele ngopfu É muitíssimo. swi tele Quando alguém diz ngopfu I'm fine, loko munhu a ku ni bon yeah, I'm fine. I'm fine Estou bem. ali ni bon Logo, I'm so fine. loko I'm so Já fine ni kahle ngopfu mais. eu estou muito bem Quando alguém diz so much, loko é a ku so much munhu muito. Logo, com muito. loko a ku muito Ali much. ali much Logo, com so much. loko a ku so much É muitíssimo. i nchumu xa ku tala E já a ngopfu Bíblia kambe a bibele diz rili God rili a xikwembu so loved. xi rhandzi ngopfu Deixa eu varandzingwa amo intamu. muito Arandzintamu. amo muito Angalangusi não xijo. olhou para o pecado Yesu Jesus wa te kurhandza. ama Alakuponisa. quer te salvar Decida sema maka receber a Jesus. ku yamukela Yesu Deus a não xikwembu é religioso. a hi mukhongoti Há várias igrejas com vários nomes. ku ni tikereke ti nga ni mavito yo Mas tala não é ngopfu sobre isso. kambe a hi É leswo sobre Jesus. hikwalaho ka Yesu Só você aceitar a Ele. hi ku wena u pfumela Talvez yena você que ntsena está me assistindo, devu wena u ni você hlalelaka até já era crente, wena devu a wu ni mas mukreste parou de kambe orar u nyimi ku para khongela ir à u igreja. nyimi ku ya kerekeni Desististe. u desistira Alguma coisa aconteceu ku ni nchumu xi nga que te encela fez você parar de orar, xi ku tshika u nyima u de ir à khongela igreja. u nyima u Talvez são amizades, devi vanghana talvez são os vícios devi que mavhisi te afastou de Jesus. va nga ku avanyisa ka Yesu Mesmo assim, hambi swi li Ele tano não te yena a condena. nga ku É avanyisa por isso hikwalano que Ele swa ku me yena enviou a ni rhumelile para te anunciar a Jesus. ku ni ta ku byela Você que Yesu parou de orar, wena u nga nyima u de khongela meditar, a ku dyondza de ir à bibele igreja, a ku ya se kerekeni esqueceu de Deus. u nga rivala Jesus, Yesu Ele te yena perdoa. wa ku E Ele rivalela quer te dar uma nova yena vida. lava ku nyika vutomi Talvez lelintshwa você até está na wena igreja. devu u kona Você até kerekeni talvez ora. wena devu wa Até khongela talvez pregas. devu wa xumayela Mas nunca sentiste Jesus. kambe a wu tshami u twa Yesu Porque logo Yesu angena. porque quando Jesus A entra cinca xilo pé. ele muda as coisas Akunyika ku ele tsaka. te dá a paz Hambe u levi ka miringo. mesmo você estando em Logo perigo vem na quando você tem Yesu. Jesus Ku tsaka. você está feliz Os discípulos, a vadyondzisiwa eles estando no barco. vona na vale bya Veio ntsena uma grande ku na tempestade. tempestade Mas lelikulu o que lhes lexi nga salvou va ponisa é que Jesus hileswaku Yesu estava ali. Yesu ali kona Então, quando laya você está com Jesus, kambe loko wena u li por na mais que há Yesu dificuldades, hambi loko ku ni mas como madificuldade na yena, mas quando você está com ele ei, ei mano logo na quando você está yena, com ele wotsaka, você está feliz moya wa o Jehova, Espírito do Senhor uthameka wena. está em ti Eu venho te mina anunciar ni ta ni ta ku byela Jesus Cristo. Yesu Kreste Receba Jesus amukela em Yesu nome de hi Jesus. vito ra Se Yesu você decide loko wena u tsema maka voltar aos caminhos de u tlhelela Deus, ka tindlela ta se você Xikwembu decide loko wena u tsema querer maka largar aquilo que teus amigos u fazem, tshika leswi vanghani va wena va receber endlaka uma nova u vida, amukela vutomi querer lelintshwa conhecer mais u Deus, lava ku tiva ngopfu querer Xikwembu conhecer mais u Jesus, lava ku tiva mais você Xikwembu precisa entregar a sua vida a Ele. wena swi dinga u nyikela vutomi la wena ka Satanás, yena às vezes,
Ele vem dizer que não vale a pena. O Joey então, acho Joshua, o Chelo Tumbela. Mas a Bíblia diz, Chiquembo, arrumi isso, para ganhar vanhice, não para condenar, para a iteca, mas para nos levar e nos salvar. Deus enviou Jesus não para nos condenar, mas para nos salvar. Se você decide de todo o teu coração largar as coisas erradas e receber Jesus para que um dia você esteja no céu, eu quero que você faça uma oração. A oração de aceitação a Jesus. Mesmo você que vive num pecado, eu quero que você faça essa oração. Jesus não te condena. Ele te entende. É por isso que ele morreu. Mas ele quer que você largue esses pecados. Você precisa decidir receber a Ele. Em nome de Jesus. Se você decide voltar aos caminhos de Deus, receber a Jesus, feche os seus olhos. Aí mesmo onde você está, e faça essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, muito obrigado por haveres morrido por mim naquela cruz. Jesus, eu decido largar os meus pecados. Eu decido te receber hoje como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Ajuda-me a andar segundo a sua palavra. Eu decido servir a ti. Entrego a minha vida a ti. Andar na sua palavra. Viver consoante aquilo que o Senhor quer. Em nome de Jesus. O que você na kufumela ngena kamina rivalela xijoxwanga tsala vito ra mina ebukwini la vutomi hi vito ra Yesu. Em nome de Jesus. A palavra de Deus diz: a quem vocês perdoarem os pecados, realmente a eles vos será perdoado. Então eu declaro que os seus pecados são perdoados. Em nome de Jesus. E eu quebro todas as maldições que fizeram para ti, para a sua família, todo marido da noite. Em nome de Jesus, eu repreendo e eu ordeno a todos os demônios que te larguem. Em nome de Jesus Cristo. Mas que o Espírito Santo entre em ti para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Já está. Você a partir de hoje é uma nova pessoa. A partir de hoje, comece a orar, a meditar. Em nome de Jesus. Estamos localizados na igreja do Fajardo, em Chamangulo, 852 Sensem. Estamos em Moçambique. Você pode estar nos acompanhando do país. Estamos em Moçambique, 852 Sensem. Ligue. Nós queremos te receber. Jesus te ama. Em nome de Jesus. Subscreva-se no nosso canal. Aqui haverá palavras para te edificar. Deus te ama. Ande na palavra dele. Em nome de Jesus. Nos acompanhe. E que Deus te abençoe. Até a próxima. Permitindo o Senhor. Amém.